Prefeito Max Filho, nós estamos aqui interessados em saber como surge essa candidatura ao governo do Estado. Intempestivamente chegou no mercado, mas o outro já absorvendo como uma candidatura que tem amplas possibilidades, que chega numa hora certa, que seja alguém que vai ser o combatente do Paulo Artung, eu diria assim. Como é que é isso? Olha, Rogério, assim, para mim, vida pública é uma missão. E toda missão nasce da pesquisa e da informação. Você começa a fazer perguntas para situações, e quem faz perguntas para situações não pode deixar de se comprometer com as respostas que vai ouvir. Claro que algumas pessoas já vinham, comentando comigo, recomendando, olha, não desconsidere a possibilidade de ser candidato a governador, mas eu não estava fazendo nada com isso, estava só ouvindo e considerando mentalmente apenas, mas alguns fatos vieram acontecendo, especialmente agora no início do ano, e que, assim, esse clamor foi mais forte ao meu ouvido, aos meus ouvidos. Claro que é uma decisão que não é para ser pensada de inopino, uma decisão intempestiva, mas é fruto de uma reflexão e de uma necessidade, Acho que o Estado, ele tem atravessado momentos muito difíceis, momentos que a gente não quer ver mais se repetir no Espírito Santo, a exemplo do que a gente atravessou com a greve da Polícia Militar no ano passado, que marcou terrivelmente o imaginário das pessoas no Espírito Santo, a situação da segurança pública. Então, além disso, assim, um descompromisso com que os últimos governos têm tratado a maioria dos municípios capixabas, especialmente Vila Velha. Eu sou prefeito de Vila Velha, posso dizer isso, Vila Velha é o berço do Estado do Espírito Santo, Em Vila Velha estão os monumentos mais antigos e mais visitados do Estado, e o Estado tem desconsiderado a cidade mais antiga do Estado, tem desconsiderado cidades populosas também, enfim. E essa situação toda tem falado muito aos meus ouvidos, Eu sei que há risco, nesse movimento, mas eu não sou carreirista. Eu acho que você, para estar na vida pública, você tem que estar na vida pública para ajudar a fazer as mudanças que são necessárias que sejam feitas. Não busco me perpetuar no poder, eu acho que isso não é a nossa vida, nós somos cidadãos do povo simples, temos nossa vida simples, modesta, eu, minha família, meu pai, toda a família do meu pai. Então, assim, a gente quer servir a coisa pública, servir a Deus e servir ao próximo. Eu acho que esse é o nosso lema, e onde a gente é chamado a servir, é aí que nós temos que estar nos colocando à disposição. Porque, veja, é uma candidatura que chega numa hora que o próprio processo político mostra que os pré-candidatos que estão aí arrolados, como capazes de enfrentar o Paulo numa eleição para o governo do Estado, ele até ficam numa situação melhor, que apareceu com capacidade, podendo ir para o embate que pode não ser o resultado da vitória. Mas, de qualquer maneira, se vê de outra forma, está aparecendo alguém que resolveu de enfrentar a fera, enfrentar o Paulo Artung, que deve ser candidato, não tem outra saída a não ser candidato ao governo do Estado. Como é que vê esse embate? Olha, Rogério, eu acho que não é uma candidatura contra ninguém. Eu acho que é a favor do Espírito Santo, a favor de um diálogo, a favor de um debate, a favor de uma revisão, de muitas coisas que temos vivido e muitas vezes temos aceitado sem maior contestação, sem maior discernimento no sentido de entender e participar. Eu acho que é a favor de arejar a vida pública do país, arejar a vida pública do Espírito Santo.
democracia pressupõe alternância no poder. Quando não há alternância no poder, desconfia de que haja democracia nesse espaço. Então, acho que é uma candidatura mais a favor, não contra ninguém. Eu acho que é a favor do povo capixaba, a favor dos temas, das políticas públicas necessárias ao Estado, de inclusão, né? Um governo voltado mais, com maior sensibilidade social, sobretudo, né? Dado a grave crise que temos atravessado. Claro que fazer conta é importante, cuidar de conta é muito importante. Fui prefeito 8 anos, meu pai foi governador, não tinha lei de responsabilidade fiscal à época, mas entregou o Estado saneado. Espírito Santo, ao lado de Paraná e Ceará, foram as 3 unidades da federação naquela época que apresentaram suas contas lustradas e em dia, os estados saneados, né? E sem lei de responsabilidade fiscal para isso, não. Cuidar de contas é importante, mas muito mais de cuidar de conta é importante cuidar de gente. Não dá para fazer ajuste fiscal demitindo o servidor da saúde, demitindo o servidor da educação. Não dá para fazer ajuste fiscal. Aliás, teve um jornalista, o Hélio Gaspar, que falou isso. Nenhum governante pode, em nome da responsabilidade fiscal, implantar um caos no seu estado. Então, juntar dinheiro para gastar no ano da eleição, para buscar uma reeleição, para buscar a perpetuação no poder, eu acho que o Espírito Santo, assim como o resto do país, os municípios brasileiros, não merecem esse tipo de tratamento. Eu acho que nós temos tido tantas demandas na saúde pública. Essa semana a mídia nacional noticiou as crianças em Vila Velha sendo atendidas no chão, aqui no Hospital Infantil de Vitória. Enfim, a situação social é tão dramática que eu acho que um olhar social, um olhar com sensibilidade humana, né, sabendo que o ser humano foi criado à imagem do Criador. Então, não dá essa dignidade ao ser humano, é aviltar o Criador. Está preparado porque vão lhe cobrar muito. Foi eleito, não vai concluir o mandato, e isso vai ser uma cobrança constante aí dos seus adversários, né? Olha, eu tenho assim, em relação a isso eu estou muito resolvido, né? Tenho confiança na nossa equipe de trabalho, a nossa equipe foi, assim, está muito motivada, tem dado os melhores resultados à cidade. O vice-prefeito Jorge Carreta, que seria o meu candidato a prefeito ali no passado e, né, integrou nossa chapa, divide comigo a responsabilidade de dar conta da cidade de Vila Velha com seus tremendos desafios. E eu não tenho dúvida que vamos ter um governador para ajudar o prefeito da cidade. Então, o Carreta está preparado para isso, é um homem público experiente, experimentado, colaborou conosco os 8 anos em que foi prefeito, a primeira e a segunda vez, é o vice-prefeito, o gabinete dele é ao lado do meu, tem participado de todas as nossas decisões, está profundamente enfronhado na administração da cidade, conhece como ninguém os bairros da cidade, as lideranças de cada comunidade, tem um entrosamento com a nossa equipe de trabalho. Claro que uma prefeitura nunca está no piloto automático, né? Uma cidade sempre tem desafios tremendos, né? Tudo que acontece na cidade termina batendo na prefeitura. Mas o Carreta é um homem preparado para isso, a equipe está entrosada, motivada, e vamos ter um governador ao seu lado para ajudar muito o município de Vila Velha e os demais municípios capixabas. E nesse encaminhamento da sua candidatura, houve conversa com o bloco oposicionista, o Paulo, estou me referindo a Rose de Freitas, estou me referindo ao Renato Casagrande, principalmente? Olha, claro, temos dialogado, conversei com a senadora Rose de Freitas, eu apoiei a senadora Rose, a Rose foi a nossa senadora, é uma senadora que ajuda muitos municípios capixabas, né? E o trabalho que ela faz em Brasília, sensacional, né? Eu acho que ela tem contribuído muito com os municípios, com os prefeitos capixabas lá em Brasília. Temos dialogado sobre isso, dialoguei também com o ex-governador Renato Casagrande, respeito muito essas pré-candidaturas, não sabemos qual o cenário que vai se desenhar, né?
algumas decisões precedem o período do registro das candidaturas, né? Então, se o governador sai do cargo ou não sai, o prefeito que sai, que não sai, e os partidos políticos, quais serão os candidatos que vão ser escolhidos em convenção. Eu acho que o momento é de muito diálogo. Eu tenho brincado que tenho saído rouco de tanto ouvir, né? Tenho dialogado, ouvido, né, também as lideranças dos partidos políticos, né, e como tais são atores políticos importantíssimos, né, no Espírito Santo, o senador Ricardo Ferraz também e outros, a bancada federal. Eu estive lá até um dia desse, então tenho um excelente relacionamento com a bancada. Ontem mesmo estive visitando a Assembleia Legislativa, enfim, dialogar sempre. Eu acho que essa é uma marca nossa e um eventual governo nosso vai ser a marca do diálogo, com toda certeza. Mas há aí um probleminha, porque o prefeito ainda está no PSDB. O PSDB tem dono. O prefeito vai para onde? Nós fizemos uma disputa, né, no PSDB, até a gente registrar a chapa do PSDB autêntico, a alta administração não poderia dirigir partido, né, ser presidente de partido. Depois que a gente registrou a chapa, aí pode tudo, né? Aí o vice-governador, presidente de partido, secretário de transporte, secretário de ciência e tecnologia, secretário de agricultura, enfim, diretor do DR. Mas a gente fez um debate interessante, né? Acho que um diálogo também para o partido. Agora, o ex-governador Eurico Rezende já dizia, né? O governo perde eleição, o governo não perde convenção. Então, isso aconteceu, claro que no eventual saída da nossa prefeitura, ou eventual candidatura, a gente teria que fazer uma migração partidária e isso está para se decidir nos próximos dias. Mas o caminho parece que é o Podemos. Temos dialogado também com o Podemos, há um respeito grande, né, entre o Álvaro Dias e o nosso movimento. Meu pai foi governador do estado, o Álvaro Dias foi governador do Paraná, foram deputados juntos, né, lá atrás. Eu convivi recentemente com o Álvaro no Congresso Nacional. Ele se interessa muito pelo nosso movimento, a direção nacional do partido tem interesse grande no nosso movimento. É questão da gente continuar dialogando, e sendo essa a nossa decisão, acredito que encontraremos guarida no Podemos, especialmente com esse nome, que também tem representado uma alternativa de mudança a nível nacional.